Boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com o nosso culto das terças-feiras. Quero cumprimentar você que está conosco já aí. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Vai escrevendo aí o seu comentáriozinho, a sua entrada. Deus abençoe a todos. E eu quero já fazer uma oração para nos dedicarmos ao nosso trabalho desta noite. Aí está o pastor Wesley, que é o nosso cooperador, sempre presente. Seja bem-vindo, querido. Vamos então fazer o nosso trabalho. Hoje eu estou sem o auxiliar Denis, está ocupado, mas nós estamos aqui, vamos orar para iniciar o nosso trabalho de terça-feira, hoje, né? Dia 2 de novembro, feriado, está todo mundo aproveitando o feriado, mas nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Amém, queridos? E a nossa meditação hoje, ela está exatamente, vai falar sobre um assunto muito, muito importante, que é fazer toda a vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Está aí a Ivair, Donizete, José, Maria Santos. Um abraço do pastor Gênesis, sejam bem-vindos. Então, o nosso tema hoje é empolgante. Alguma vez você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu me atrevo a supor que todos nós já nos perguntamos isto em algum momento. Hoje o nosso tema é fazer toda a vontade de Deus. Amém? Sejam bem-vindos todos. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer pelo dia que nos concedestes, Pai, e agora estamos na tua presença, Senhor. Te pedimos segurar as nossas mãos, abençoa os irmãos que já estão comigo, Senhor, nesta live. Abençoa também a meditação da tua palavra. Quero entregar nas tuas mãos, Senhor, o nosso caderno de oração com todos os pedidos. Sejam as tuas mãos poderosas sobre essas vidas que estão ali registradas, ó Pai, e que as tuas respostas venham conforme as necessidades de cada um pela tua intervenção, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Senhor. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós, ó Pai, nos ajude a sermos vencedores em todos os momentos, em todas as provas, em todas as lutas, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos. Agora, ó Pai, quero entregar nas tuas mãos essa meditação que agora faremos, seja para a tua glória e edificação do teu povo, Pai. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Júlio Domingos, querido. Muito frio aí em Petrópolis. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Vamos iniciar, amados, usando a nossa harpa cristã. Nossa harpa cristã, o hino é o 339 da nossa harpa. 339 da nossa harpa. Nós vamos estar adorando o Senhor com este louvor agora. Amém? Abra sua harpa aí e vamos aproveitar para adorarmos o Senhor com esse cântico 339 da nossa harpa cristã. Ressuscitado, grande é o teu poder. Sei comigo, meu amado, dá-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Meu guia, dá-me força, vida e luz, venha paz e alegria, me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade.
com tua morte dolorosa, me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade, quero só pra te viver. Quero, ó Deus, agradecer-te por teu grande e imenso amor. Amém, amados? Nós ainda vamos estar ouvindo um outro louvor. Vamos ouvir a nossa irmã Márcia cantando Ainda Tenho Esperança. Este louvor que fala também de fazer a vontade. Aí está Aleph Cortez. Um abraço, querido. Dá um abraço da família Cupertino aí. Pastor Raimundo Cupertino. Amém. Aldineia Vitorino. A paz do Senhor, bem-vindo, queridos. Vamos ouvir, irmã Márcia. Ó meu Senhor, te compadeces da minha alma, que aflita assim te fala. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo 13 de Atos, nós vamos ler o versículo 22. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, é a nossa meditação de hoje. Conhecer e ver como é possível, não é? Fazermos a vontade de Deus como está aí. Ana Elizabeth, Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Louvado é o nome do Senhor. Amém? O que está escrito aqui no capítulo 13 de Atos, versículo 22. Nossa meditação hoje está neste verso, ainda que vamos meditar somente na parte B, mas vamos ler o verso completo. Amém? 13, 22. Diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É a nossa meditação desta noite. Amados, a vontade de Deus. A vontade de Deus, alguma vez você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quem era Davi? Não é? E eu quero até ler um pouco aqui, quando Samuel foi na casa de Jessé, porque Deus havia rejeitado, né? Michele, a paz do Senhor, bem-vinda. Ele tinha ido à casa de Jessé porque Deus disse: eu tenho me provido de um rei na casa de Jessé. A família de Jessé é um pouco complicada, não é? Nós temos que ler alguns textos que algumas citações diz que Davi era o 8º filho, outros dizem que Davi é o 7º. Mas, de fato, Jessé teve 2 filhas e 8 filhos, segundo as Escrituras. O pastor Wesley está aí, professor do Seminário 7, uma vez ele falava de 10 filhos de Jessé e o aluno pegou e disse: só tem 8. E ele então mostrou que na Bíblia não foi citado 2 filhas, mas não é assunto de aula que eu quero trazer, não. Amém? O que eu quero trazer para você, Messias Faustino. A paz do Senhor, bem-vindo, meu irmão. Então, mas de qualquer maneira, quando eu falo da família, porque se nós formos conhecer um pouco a família, né? Ela está lá mais esclarecida no capítulo 1 de Crônicas, Crônicas, capítulo 1, do verso 3 ao 16, na parte A. Se nós formos ver a filiação de Jessé, nós encontramos assim: Jessé gerou Eliabe, que foi o seu primogênito, Abinadab foi o segundo, Simal o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Assom o sexto. Davi aqui está contado como o 7º, neste texto. Mas se nós formos lá para 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 10, registra que eram 8, como nós lemos, que nós vamos ler aqui, 8 filhos, não é? E aí, se nós quisermos nos aprofundar nesse 8º filho, aí nós temos que ler também outro texto, 1 Crônicas 27, versículo 18, onde vai aparecer Eliú, que é chamado de irmão de Davi. Não vou dar uma explicação aqui, porque ela tomaria um pouco de tempo, mas é só para nós vermos o que aconteceu, e eu passo a ler exatamente quando Samuel foi com a missão de separar um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Eu vou ler aqui, vou começar no versículo de número 1, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso, em outra tradução diz o chifre, de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Eu continuo lendo. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra
das vacas em tuas mãos? E dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. A quem eu te disser, presta atenção nesse detalhe. Eu continuo. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém. Então seus anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Porque se Samuel fosse a algum lugar, tinha alguma coisa especial para acontecer, não é? Então os anciãos ficaram preocupados, mas ele logo disse, né? E ele diz: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí foi Samuel, que quando viu Eliabe, a estatura, né, a postura dele, aí está o homem, né, que vai ser ungido do Senhor. Muito bem. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tremendo, né, irmãos? É isso aí. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Sério aqui, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Disse: ainda falta o menor, esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Muito sério, né, queridos? A gente fazer uma leitura dessa, não é? Dá vontade até de eu parar e convidar aqui uma cantora, e eu acho que eu vou fazer isso, né? Convidar uma cantora para vir apresentar este louvor, que eu acho muito interessante, porque esse louvor aqui já vai ser um pouco da nossa mensagem, não é? Escute bem esse louvor e você vai ouvir, vai te abençoar, não é? Deus abençoe, né? Eu fiquei muito assim edificado ouvindo este louvor hoje. Vamos lá. Ábia Cristina canta para nós o menor. Aleluia, glória a Deus. Era só um menino, Oh Deus, um pastor esquecido, o menor da casa, ninguém lhe percebia, era assim todo dia, cuidando de ovelhas e das coisas do monte. Eu escolhi mais um para Samuel. Davi era desconhecido para seus irmãos, era um salmista falido. Para Jessé, seu pai, Davi era o menor da casa, mas para Deus lá
Você pode até ser o menor da casa, mas se obedece o pai, recebe a unção. E Deus usa o menor, Deus enche o menor, levanta o menor e honra o menor, capacita o menor. Glória a Deus. Aleluia. E usa o menor da casa. Ele usa no louvor, usa na palavra, Meu usa Deus. na oração e derrama Deus. sua graça. Deus usa o menor dentro da casa. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Era Davi tocando e os demônios fugindo. Era Davi lutando e o gigante caindo. Era o menor da casa, mas era ungido. Um pastor de ovelhas, mas era escolhido. Deus não se importa com tua idade, Meu nem Deus. classe social como a oposição. Ele se agrada é da humildade. Se for obediente, vai ter honra e unção. Meu Pai, aleluia. Vai ser você cantando e os demônios fugindo. Vai ser você orando e o gigante caindo. Ninguém nem se importa, mas tu és ungido. Ninguém nem te percebe, mas és escolhido. É no anonimato que Deus te prepara. É nas madrugadas e consagração. Você pode até ser o menor da casa, se for obediente, vai ter honra e unção. E Deus usa o menor, Deus enche o menor, levanta o menor e honra o menor, capacita o menor. E usa o menor da casa. Ele usa no louvor, usa na palavra, usa na oração e derrama sua graça. Deus usa o menor dentro da casa. E Deus usa o menor, Deus enche o menor, levanta o menor e honra o menor, capacita o menor. E usa o menor da casa. Ele usa no louvor, usa na palavra, Meu Deus. usa na oração e derrama sua graça. Deus usa o menor dentro da casa. Deus usa o menor dentro da casa. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. É o menor mesmo, queridos, porque os grandes não dão espaço para Deus, eles atraem atenção para si. Amém? Mas os menores estão aí sendo usados por Deus para a sua glória. Amém? Louvar a Deus, Senhor. Nós vamos entrar agora na nossa meditação. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu tinha esse louvor, né, mas não ia passá-lo, mas veio o coração o desejo de ouvirmos este louvor, porque hoje eu estou um pouco sem técnica, né? Só estou com o pastor Wesley aí que vai me ajudar, mas louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós dissemos, o nosso tema é fazer toda a vontade de Deus. Coisa séria, né? E o texto está dizendo que Davi, achei em Davi, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi achado por Deus na família de Jessé, não é? E já conhecemos, já falamos sobre a família de Jessé. Amém? Vamos falar agora como foi a seleção, não é? Né? A seleção, vocês já podemos ver todos que passaram ali, não é? E a quem o Senhor tinha escolhido. Achei Davi, filho de Jessé,
homem conforme o meu coração. Deus está procurando homens segundo o coração dele. Enquanto os seus irmãos eram preparados e treinados para o exército, Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. O que eles não sabiam é o mistério que Deus já tinha na vida daquele menino. Porque Deus olha para o rebanho e vê como cada um está se comportando, como cada um está levando as coisas de Deus a sério. Então Deus era tão presente, não é, que ele foi dotado de capacidade para escrever salmos. Os maiores salmos da Bíblia foram Davi que escreveu esses cânticos, com a sua harpa tocava, não é isso? E essa cantora, ela conta a história, né, que ele cantava, e ele foi um grande guerreiro também. Foi um guerreiro que quantos eles lutava e libertava o povo de Israel, porque Deus era com ele. O segredo de Davi é que Deus era com ele. Mas para Deus ser com um homem, né? Vamos lá. Então seu pai finalmente mandou chamar o pastorzinho. Era assim, aquele esquecido, ele estava esquecido. Traga os seus filhos. Tinha mais um, mas ele não estava lembrando dele. Mas era aquele pequeno, né? O salmista diz, lá no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus está olhando homens para que ele use segundo o coração dele, que vai fazer toda a vontade dele. Isso é forte. Agora eu te faço uma pergunta. Alguma vez você já perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Me atrevo a supor que todos nós já perguntamos isto em algum momento. Qual é a tua vontade, Pai? Jesus nos ensinou a orar, e quando orássemos, falássemos, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A vontade de Deus na nossa vida. Para a maioria de nós, a pergunta surge quando enfrentamos uma decisão crítica. A minha vontade e a vontade de Deus. Fica como se fosse assim, a vontade de Deus e a minha vontade. Qual que eu vou fazer? Não é? Aí é que está, não é verdade? Muitos dizem que querem seguir a vontade de Deus. É uma boa decisão, mas não é tão simples assim. Quando a vontade de Deus parece estar de acordo com a nossa vontade, com o que achamos e queremos, estamos diante de uma facilidade de segui-la, de compreendê-la e de aceitá-la. No entanto, em muitos momentos a vontade de Deus nos incomoda, pois é totalmente contrário ao que achamos que deveria de ser. Nós podemos tomar como exemplo o próprio Jesus, né? Jesus estava angustiado, triste, nem de perto a realidade de passar pelo sofrimento da cruz era agradável, gostosa ou desejável. Sobretudo, ele era o Criador da vida. Ele chegou a dizer lá em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. E ele diz, e não quereis vir a mim, ao verso 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele era o Senhor da vida. Quando ele disse lá em João 14, verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Só ele pode dar vida. Então imagine, ele então, o próprio Deus feito homem, expõe a Deus o seu incômodo. Adiantando-se um pouco, diz o texto lá em Mateus 26:39, e prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Naquele momento ele ia experimentar a morte. O que era a morte? O que trouxe a morte ao mundo foi exatamente a desobediência de Adão, porque Deus o havia ordenado, de tudo comerás livremente, mas não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então a morte era o fruto do pecado, como está lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, quer dizer, a paga. Foi o que aconteceu com Adão e que transmitiu a todos nós, como está em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado pelo mundo, no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso morremos. Hoje, dia de finados, não é? Muitos estão chorando seus mortos, o cemitério está cheio de pessoas, estava, não é verdade? Hoje é o dia dos mortos e eu estou falando sobre vida.
sobre vida. E a vida está dentro da vontade de Deus. Porque não é da vontade de Deus que ninguém morra. Ele veio trazer vida. Ele veio nos dar vida. E ele foi quem disse: aquele que crê em mim, aquele que me aceita, nunca morrerá eternamente. Porque pela morte física nós vamos ter que passar. Mas Deus está preparando e já tem preparado para nós a vida eterna. Uma oração de quem está confrontando com a vontade de Deus, de quem preferia que as coisas fossem de outra forma, talvez menos dolorosa. Paulo também passou por um momento semelhante. Quem em sã consciência gostaria de viver com um espinho na carne, seja ele qual for. Ninguém gosta de espinhos, gostamos de rosas, não é? Paulo se volta a Deus e também demonstra um incômodo com a vontade de Deus, que não batia com a vontade dele. Por causa disso, 3 vezes aqui, ele vai dizer, né? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma oração, está lá em 2 Coríntios 12, 8 e 9. Uma oração de quem está inconformado com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não se enquadra na vontade dele ou na nossa vontade. Ele tira esse espinho da minha carne. Ele queria, porque tem de ser assim. Poderia ser feita a pergunta, e às vezes você pergunta, quando você está passando suas lutas, suas provas. Quantas provas, eu vejo pessoas passando em provas tremendas, não é verdade? Senhor, por que não? Por que sim? Por que tenho que passar por essa prova? Ameniza, tira. Mas Deus disse: deixa aí. O que Deus vai falar para Paulo é isso. Deixa aí. Nem sempre a vontade de Deus será aquilo que nossa vontade deseja. Nesse ponto, muitos desistem de seguir a Deus, abandonam a fé, se desviam, amaldiçoam a Deus. O que fazem então? O que fazer então? O que precisamos fazer nos momentos onde a vontade de Deus contraria aquilo que desejamos, que achamos que deveria acontecer? Os exemplos de Jesus e Paulo nos mostram. Vamos ver primeiro de Jesus, né? Louvado seja o nome. Tanto o problema quanto a solução, essas questões. A vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade. E isso de forma consciente, reverente e alegre. Não é fácil, né? Quando a palavra diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Mas como dar graça em momento de adversidade, luta, de doenças e até de morte? Vou dar graças a Deus. Como fazer isso? Mas a Bíblia manda você dar graça. Faça como Jó. Jó é a maior lição no caso de perda de ente querido. Ele não perdeu 1, ele perdeu 10. E ele pôde dar graças a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Veja a sequência da oração de Jesus e de Paulo. Depois de compreender o seu próprio coração, a vontade de Deus, Jesus declara: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus. Sempre nós temos que estar diante de Deus nas horas de lutas, de prova, de dor, e dizer sempre: Senhor, eu gostaria que tu me livraste. Eu já fiz isso com Deus, irmão, Senhor. E às vezes ele me responde, como é que ele diz assim: ele não está aguentando, eu vou tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo que ele também atende nas nossas lutas, no momento que nós estamos sentindo que a carga está pesada. Devemos ser submissos à vontade do Pai, quando ela é contrária à nossa vontade. Podemos sim orar como Jesus fez, mas devemos nutrir em nosso coração o sentimento de renúncia em prol da obediência aos desígnios de Deus. Senhor, se é a tua vontade, então eu vou dar amém. Só me dá força para eu poder suportar. Isso não é ser resignado, mas ser submisso e cooperador dos propósitos de Deus. Foi o que Jesus fez. Seja feita a tua vontade. Louvado é o Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas a graça de Deus, como o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Depois de conscientemente avaliar a resposta dada por Deus e o desejo do seu próprio coração, Paulo conclui: de boa vontade, pois,
mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Renunciar à nossa própria vontade não é tarefa fácil, mas é tarefa fundamental. Salta aos olhos de Paulo encarar a situação de boa vontade, ou seja, de forma alegre, sem ressentimento, com compreensão, porque o Senhor foi quem disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa dedicação, é nessa submissão que Deus vai encontrar em você, como ele encontrou em Davi, que Davi faria toda a sua vontade. Para fazer a vontade de Deus, queridos, nós temos que abrir mão da nossa vontade, porque a nossa vontade, ela não vai coincidir com a vontade de Deus. Não, porque a nossa vontade, nós estamos num corpo cheio de vícios, cheio de desejos, cheio de coisas que não estão de acordo com o querer de Deus. Porque antes do pecado, o homem era 100% submisso a Deus, ele era um homem perfeito, mas o pecado entrou, e no pecado nós estamos sempre nos desviando dos propósitos de Deus. Paulo viu que submeter-se a Deus era abrir o coração para o aperfeiçoamento do poder de Cristo em sua vida. Por mais difícil que seja, paremos de orar, seja feita a minha vontade, e oremos de fato e de verdade. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi Jesus que nos ensinou a orar assim. Aqui diz assim, como está escrito lá em Romanos 12, 2, este versículo, eu gosto muito de meditar nele. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso sim que nós temos que buscar. Há muitas pessoas brigando porque tem direito. Senhor, tu sabe que eu preciso. Mas você pensa que você precisa. Mas quem melhor do que Deus para conhecer o que é melhor para você e o melhor para mim? Então, fazendo a vontade dele, eu vou caminhar abençoado, porque tudo que ele tem de vontade de dirigir as nossas vidas é para nos abençoar em tudo que nós fazemos. Quando buscamos conhecer a vontade de Deus, frequentemente sentimos tensão, né? Em um sincero desejo de agradar a Deus, às vezes podemos viver com medo de tomar uma decisão equivocada sobre os detalhes da nossa vida. Não é assim que a gente fica, Senhor? Será que eu estou fazendo a tua vontade? Cada escolha se torna uma decisão paralisante. Será que eu acertei? Não aconteceu contigo já, comigo acontece, conosco acontece. Meu Deus, será que eu fiz a tua vontade? Misericórdia, né? Para alguns, a obsessão pelos detalhes da vida os leva a tomar a tomada de decisões de maneiras clariamente contrárias à Bíblia. Ora, aonde está a vontade de Deus? Está aqui. Se você ler, se você meditar, se você buscar a força de Deus, você vai entender essa palavra, você vai fazer a vontade de Deus, porque Deus vai encher o teu coração de fé, de graça, de força, e aí você vai ver a glória que é guardarmos a palavra de Deus, não só no sentido de conhecimento, mas de prática. Amém, querido? Outros se movem em direção ao outro extremo, crendo que Deus não se importa realmente com os detalhes de nossas vidas e que não tem uma vontade para qualquer coisa que possamos fazer. Então ele faz aquilo que vem à sua cabeça, ou que ele é envolvido, porque nós estamos num mundo cheio de sugestões e o mundo jaz no maligno. Daí a necessidade de nos resguardarmos de muito do que ouvimos como conselhos. Em todas as coisas, devemos reconhecer nossa total dependência do plano soberano de Deus. Por quê? Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, está lá no Salmo 139, 16, Deus nos viu e determinou os nossos dias. Como é que ele determinou? Tudo que você é para fazer já está determinado por Deus. Mas não esqueça que ele não é, vamos dizer assim, um ditador. Ele quer que você faça a obra dele de coração e com alegria. Amém? Cláudia Silva. Cláudia. É Cláudia? É Cláudia. Minha sobrinha querida, Pai do Senhor, Deus abençoe. Em todas as coisas,
devemos reconhecer nossa total dependência do plano soberano de Deus. Já parou para pensar isso? Dizendo, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está lá em Tiago 4,15. Mas como podemos saber se o Senhor deseja algo ou não? Como? Vamos aprender como você pode saber. Amém, queridos? Nós temos aqui, nós devemos nos dedicar a obedecer à vontade de Deus expressa em seus mandamentos, à medida que confiamos que sua vontade para nós será cumprida de acordo com sua natureza santa, sábia, amorosa e justa. Tudo que o Senhor quer para você, Cláudia, é bom. Para o Manuel é bom. Para Carol, o que ele quer, o que ele espera de cada um de nós é pararmos, olharmos para ele e deixarmos ele tomar conta da nossa vida. Amém? Vamos aprender isso. Quando nos virmos em meio a uma situação dolorosa e difícil, devemos saber que nada está à parte da vontade de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. No mais, a Bíblia diz que devemos confiar no Senhor de todo o coração. Ele quer guiar os nossos caminhos. Quando nós lemos lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, está escrito assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele quer endireitar. Está torta, ele vai aprumar. Mas para ele aprumar, é preciso que você esteja aqui dentro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Enquanto confiamos que ele está conduzindo da melhor forma as coisas que nos estão ocultas, devemos ter prazer em sua vontade que está revelada na Escritura e meditar nela de dia e de noite. Meditar, ler a Bíblia. Tem pessoas que têm pouco tempo para a Bíblia, tem muito tempo para outras coisas. Eu não vou entrar nos seus direitos de lazer ou coisa assim, mas separe um tempo para a palavra. Pela manhã eu faço isso como se fosse assim, uma coisa costumeira, toda manhã, antes de qualquer coisa, depois da oração, naturalmente, né? Eu pego a minha Bíblia, eu vou fazer uma meditação, vou estudar, porque é isso que me alimenta, é isso que me fortalece, é isso que me dá força para poder também estar pregando, passando para vocês. Agindo assim, somos bem-aventurados e separados dos ímpios. São muitas sugestões, a televisão, a internet, muita coisa, né? Aí nós vamos para o Salmo 1, eu vou ler do 1 ao 4. Bem-aventurado o homem, a mulher, o moço, a moça, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh glória! Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Uma das promessas de prosperidade está aí. É você pegar esse livro diante de Deus, porque Deus é real, Deus não é uma imagem, Deus não é um pensamento, Deus é um ser vivo, com os ouvidos prontos para te ouvir, com as mãos prontas para te abençoar, porque ele tem mãos e apalpa, tem olhos e vê, tem boca e fala, e socorre aqueles que confiam nele e o buscam. Não são assim os ímpios, que eles não creem, não buscam, não é verdade? Mas são como a moinha que o vento espalha. Vamos continuar agora passando sobre a vontade de Deus, agora num outro campo que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3. O apóstolo Paulo resume qual é a vontade, dizendo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra, porque quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, o qual nos deu também do seu Espírito Santo. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, não é? Deus habita, que ele quer habitar aí.
Ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Não é a sua casa de portas e janela, não. É a sua vida, é o seu coração, aquele que comanda os seus atos. Não é? Diz que do coração procedem as saídas da vida. Agora imagine Jesus morando no teu coração. O Espírito Santo quer morar no teu coração para te dar instrução. Então, você será capaz de tomar uma decisão que não desobedeça aos mandamentos do Senhor. Maravilha, não é? Você ter a sua vida, seu lar, a sua família. Ah, como é bom nós criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, como está lá em Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho que ela deve de andar. Como precisamos disso. Se houver mais de uma opção que não seja contrária aos princípios morais e espirituais da palavra de Deus, então você tem toda a liberdade de escolher a que mais lhe agradar. Amém? Quando buscamos saber qual é a vontade de Deus, não andamos às cegas, pois a sua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que podemos confiar na vontade de Deus mesmo durante as provações. Às vezes cremos que o sofrimento não pode ser da vontade de Deus, mas nos esquecemos que a nossa salvação foi conquistada ao Jesus se submeter por completo à vontade de Deus na hora do seu maior sofrimento. Ele sabia o calvário que o esperava, ele sabia a prova que ele ia entrar, irmãos. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 1 minuto, mas ele sabia tudo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabia. Por isso que ele foi buscar do Pai se tinha uma alternativa. Não tinha. E ele foi. Após ter vivido em perfeita obediência à vontade revelada de Deus, Jesus, na noite anterior à crucificação, pediu ao Pai 3 vezes se havia alguma outra forma de realizar o plano de Deus para salvar a humanidade. Tudo dependia de como Jesus responderia à perfeita vontade de Deus, como também hoje, muito depende de como respondemos à vontade de Deus na nossa vida. Paz do Senhor, nossa irmã Daiane Gomes, glória a Deus, bem-vinda. Tudo depende de como você responde à vontade de Deus. Porque Deus bate no teu coração, Deus quer usar você, Deus quer te abençoar e usar você para abençoar outras vidas, mas isso depende da tua resposta. E louvor, glória a Deus, ele submeteu dizendo: faça-se a tua vontade. Será que você está pronto para olhar para Deus e dizer: Senhor, cumpra-se a tua vontade na minha vida? Porque quando você se entregar e deixar que a vontade de Deus prevaleça na tua vida, você vai ter que mudar muita coisa, mas para melhor. Coisa gostosa. Está aqui falando um homem que mudou para a vida que tive. Hoje eu digo, a vida gloriosa que eu tenho hoje, fazendo a vontade de Deus, a consciência, a certeza, eu estou fazendo a vontade daquele que criou os céus e a terra, aquele que cuida de mim, que cuida de nós. Irmãos, é uma coisa muito séria. Fazer a vontade de Deus é você estar já experimentando a eternidade, ainda no tempo que nós estamos na temporalidade, mas Ele está na eternidade. E quando você faz a vontade de Deus, aí você se sente fora dos limites do tempo, porque aí você começa a ver Deus na tua vida. Portanto, busque conhecer a vontade revelada de Deus. Seja diligente em obedecê-la, caminhe em santidade, busque a santificação, ame o seu próximo, seja generoso com os seus recursos, refreie a sua língua, adore a Deus, confie que Deus, em sua providência, está operando em todas as coisas para o seu bem. Lembra-se de que aquilo que está oculto atualmente, um dia será revelado em glória. Nós não sabemos tudo, vivemos pela fé, mas daqui a pouco muito de Deus vai estar se revelando em nossas vidas. Enquanto você espera por aquele dia, com esperança inabalável, agradeça a Deus e que sua vontade é sempre boa. Aleluia! Eu estou encerrando, mas quero encerrar lendo
o que nós chamamos, os pastores chamam esses 3 versículos das 3 avenidas perigosas. A primeira avenida é esta, está lá em 1 João 2,15 e 17, eu encerro aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É a primeira avenida, amar o mundo. Você ame a Deus, deixa Deus preencher todas as suas ansiedades. Tenha ansiedade da presença de Deus, da comunhão com Deus, porque este mundo precisa de Deus, e Deus se revela através da tua resposta em dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Agora a segunda avenida, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a primeira, a concupiscência dos olhos, a segunda, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Caminhos tortuosos, não é? Primeiro que nos atrai os olhos, aqueles prazeres, aqueles desejos da carne, e depois o orgulho, a soberba, né? Eu nada, não somos nada, ninguém é nada, nós somos pó e cinza, mas podemos ser muita coisa, deixando a vontade de Deus agir na nossa vida e através da nossa vida. E eu encerro com essa promessa. Essa é uma promessa para aqueles que obedecem e fazem a vontade de Deus. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Você quer permanecer para sempre? Ninguém quer morrer. Você quer morrer? Eu vou te dizer uma coisa, o crente não morre. Ele apenas sai deste corpo e toma posse da vida eterna. Não é? Por isso que Jesus diz, não morrerão eternamente. Porque a morte eterna é quando alguém sai desse corpo com a morte física e entra na morte eterna. Que a morte quer dizer separação. E o homem vive no mundo com vida física, mas morto espiritualmente, porque está separado de Deus. Mas Deus veio mudar isso aí. Por isso que ele deu a mão ao pecador e deu a mão ao Pai, e ajuntou as duas. Está lá em 2 Coríntios 5,18. Deus estava no mundo reconciliando, estava em Jesus reconciliando o mundo com ele, Deus. Não lhe imputando seus pecados. Ele foi na cruz e pagou os nossos pecados. Nós estamos livres. E agora é só glorificar a Deus e entrar na glória para estar para sempre com Ele. Amém, queridos? Eu já estou encerrando, amém? Mas antes de eu encerrar, ainda vou pedir um outro louvor aqui, porque hoje, como vocês estão vendo, eu estou apresentando os louvores, mas não estou podendo apresentar os louvores com o cantor, né, se apresentando. Mas, louvado seja o Senhor, né? Então vamos com o louvor aqui, e depois desse louvor nós já estaremos encerrando, amém? Eu vou pedir aqui um louvor da irmã Márcia, né? Vou pedir Divino Companheiro, né? Divino Companheiro, Márcia Costa. Companheiro. O Márcia Costa. Deixa eu ver se ele vem aqui. Acho que não é Divino Companheiro, não. Ai, quem me dava esses nomes na hora era a Márcia, mas agora ela se mudou, né? Foi lá para cima. Então vamos no Salmo 121. O velho aqui está um pouco, não é? Mas estou bem, graças a Deus, amém? Com esse louvor nós vamos encerrar e eu volto só para despedir de vocês. Certo? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra.
quinta-feira, né? Fazer toda vontade de Deus foi a nossa meditação desta noite. Estou agradecendo a vocês todos que estiveram comigo. Amanhã essa mensagem será a nossa mensagem matutina. Amém? E agora estou convidando vocês. Hoje ainda temos, às 15 para meia-noite, a nossa audiência com Deus, com o nosso pastor Elci Santana. Amanhã, 6 horas da manhã, nós temos o clamor da primeira hora com o pastor Wellington, que está aí. Amém? São 2 trabalhos de oração, de clamor, muita glória. Eu quero dizer para vocês que eu não perco esses trabalhos, tem me abençoado muito. Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, né? Um pastor ali ministrando. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Tem sido trabalhos de oração, de ministração. Essas mulheres nas mãos de Deus, eu confesso, tem sido um verdadeiro instrumento abençoador. Não perco esse trabalho. Amém? E eu volto na quinta-feira, às 20 horas, com o nosso culto de ensino. Amém? Quinta-feira, o pastor Gente estará aqui de novo, às 20 horas, se Deus quiser, porque uma das vontades de Deus é que a gente também aprenda a sempre colocar a vontade dele na frente. Se for da vontade de Deus, eu sempre creio que seja. Amém? Então, eu estou despedindo. Um abraço a todos vocês. Eu vou orar agora para encerrar. Amém? Que Deus vos dê uma semana muito abençoada, né? Amanhã volta à normalidade, né? Hoje foi feriado e quando tem feriado assim, no início da semana, todo mundo fica em casa desde sexta-feira e sábado, né? Todo mundo não, mas a maioria. Bem, vamos orar. Um abraço a todos, muito obrigado. Deus vos abençoe e vos guarde e que fazendo a vontade de Deus, possamos ser, como de fato seremos, muito abençoados. Amém? Oremos. Pai Celeste, te agradecemos pelo privilégio de falarmos ao teu povo nesta noite. E amanhã essa mensagem será uma mensagem matutina. Abençoe aqueles que assistirem, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, disponibilizamos, e que aqueles que assim o fizerem sejam abençoados e descubram como ser felizes, tanto aqui como na eternidade. Primeiro te aceitando como Salvador e Senhor, e depois fazendo a tua vontade, porque nisso o teu nome é glorificado e ele é abençoado e abençoa outras pessoas. A Senhora entregando em tuas mãos. Te peço por todo o caderno de oração, por todos os pedidos que temos apresentado, Pai. Não esquecendo da nossa nação brasileira, Pai, entrego nas tuas mãos a nossa nação, também os poderes que a governam, sejam dirigidos pelo Senhor, Pai. A Senhora pela tua igreja também, que é o sal e a luz da terra. Prepara-nos para melhor te servirmos. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Só uma lembrança, quinta-feira nós temos o nosso culto de oração presencial na sede. Não esqueça, outra palavra que eu quero dar, no domingo é o nosso batismo, 9 horas, lá em Mariporã, no Rio. Você que tem candidato, pastor Gênesis estará lá, né, para fazermos o batismo. Então, todos os irmãos se esforcem para estar lá. Amém? No sábado, o pastor Gênesis vai aqui, tomara que eu tenha condições, né? Estará pregando na nossa igreja do Vargem Grande, no sábado. Será que eu vou conseguir, pastor Wellington? Orem aí, para ver se o velho aqui tem força, porque desejo está no coração. Se Deus quiser, estarei com ele de manhã no batismo, e depois eu não sei o que Deus vai fazer, está nas mãos do Pai. Obrigado pela presença de todos, vamos orar encerrando. Pai, assim eu entrego nas tuas mãos, te agradecendo o privilégio de estar aqui mais uma vez orando. Entrego nas tuas mãos os teus filhos, como já tinha orado, mas estou orando de novo, Pai, porque eu quero orar pela tua serva Rosimeire, mãe da Dorcas. Tu sabe que ela está em tratamento, Senhor. Também a Lucimeire, esposa do pastor Isaac, Pai, tu sabes que ela precisa do teu socorro. Eu entrego nas tuas mãos, Pai. Assim, em nome de Jesus, amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e Deus vos livre do mal. Amém.